A gente vê alguma coisa, seja dança, seja uma destreza, seja qualquer coisa que a gente acha interessante, a gente pensa, vou fazer uma perna de pau? E aí a gente vai lá tentar. A gente sempre fala muito sobre território, assim, na Turco Baião de 2, em todas as produções, os bichos geográficos do circo. Eles não pararam. Raquel e Gui estão 10 anos fazendo perna de pau. Você olha, cada trabalho é diferente um do outro e em cima da mesma técnica, mas não significa que é a mesma coisa toda vez. As pessoas encontram a gente e falam que elas brincavam de perna de pau, elas mesmas confeccionavam suas pernas de pau e brincavam nos terreiros, nos quintais. Então, o passado mais recente da perna de pau é como um brinquedo. Esse menino é bom! Esse menino é bom! Esse menino é bom! Os meus tios faziam as próprias pernas de pau, né? Igual carrinho de rolimã. Então, eles também acham muito inusitado que perna de pau faz parte do meu trabalho, porque, né, para eles não é uma coisa imaginada de ser trabalho, né? Eu acabei, por acaso, encontrando o circo durante a formação de educação física. Quando eu aprendi perna de pau, eu aprendi com os recursos pedagógicos que tinham no momento. Foi meu primeiro aparelho no circo. E eu sempre pensei o que dava mais pra fazer, o que dava mais pra fazer. Eu não fazia circo antes, na verdade estava me formando em Direito e estava estudando para um concurso de procuradora. E perdi a prova. Na mesma semana, assim, depois saiu o resultado de um edital que eu tinha mandado esse espetáculo. E aí a gente tinha sido contemplado. E então eu achei, assim, que o universo estava dando uma dica de carreira para mim. O Baião de 2 começou quando eu e a Raquel, a gente treinava circos juntos, eu já treinava há mais tempo, e a gente fez uma dupla de acrobacia para apresentar num projeto social chamado Clube Escola. E a gente criou a trupe depois de um ano que a gente estava treinando juntos. A gente tinha um número, que era um forró acrobático, e a gente começou a trabalhar com esse forró acrobático e a gente começou a sentir falta de ter elementos para trabalhar como artista. Então a gente precisava de um espetáculo ou um número melhor. Desde que eu vim aqui para São Paulo em 2017, eu trabalho com Baião de 2. Eu conheci a Raquel num curso de mímica e foi uma paixão à primeira vista, assim. No ano seguinte, em 2018, ela já fez um número chamado Tucum e eu já comecei a fazer a música para eles e desde então eu venho feito as músicas dos espetáculos todos deles, assim. Podia fazer uma dancinha. Faço parte da trupe, fazendo a direção musical, preparando eles para cantar, para tocar. Chegar num lugar de quando vai escrever o projeto, a gente já pensa como vai ser a trilha. A gente foi se juntando com outros grupos, outros artistas, tentando os editais por conta própria e venda também. E aí a gente começou a caminhar muito em círculos e a gente decidiu que a gente precisava muito ter alguém para produzir a gente, alguém para poder dirigir. Eu tô bem posicionado. Tá bem o quadro? Tô bem. A Raquel e o Gui, eles tinham visto um trabalho que eu dirigi e uma pessoa falou, olha, vocês querem ser dirigidos? Que eles estavam procurando um diretor ou uma diretora para montar um espetáculo. Disseram assim, olha, procura Ronaldo é um cara legal. Foi no final de ano.
Eu tava super cansado, eu fui chato com eles, até eu até brinco que eu fui super chato. Chegou pra ele falando que queria fazer um número, que é uma cena curta, né? Um circo contemporâneo e tinha toda uma influência muito eurocentrada. E aí ele falou... Mas não são vocês aqueles que dançam forró? Vocês não preferem fazer um falando sobre cultura brasileira? A gente falou, nossa, lógico, né? Porque não tem jeito, eu trabalho com circo e palhaçaria. Aí eu vou perguntar, dentro das suas gavetas de memória, o que é que você acredita como circo, como palhaçaria? Daí surgiu o primeiro trabalho, que se chama Retirantes, que foi essa pesquisa. E daí a gente não se largou mais. O Retirantes sai disso, dessa vivência de pensar sobre a cultura brasileira e principalmente falar de Nordeste, né? A família da Raquel vem toda do Ceará. E a minha adolescência eu me encontrei muito mais no forró, no meio de tudo que eu vi e imaginava e onde eu consegui me acolher, me entender como pessoa e tudo mais. Teve o convite do Ivan e da Juliana fazerem parte. Um show à parte, que é a música ao vivo, junto com a intervenção desses dois corpos acrobáticos. E o próprio Gui e Raquel também foram evoluindo musicalmente para também adentrar nesse universo do tocar ao vivo. Esse menino na ponta do pé, que vai girando rodovia que nem no balé. Esse menino na perna de pau, ele tem a perna fina, nunca vi igual. Esse menino na ponta do pé, vai girando rodovia que nem no balé. Vem, vambora que o sol já raiou. Vem, vambora que o sol já raiou. Vem, o céu já anunciou. Vem, o céu já anunciou. Quando a gente fala de um processo, nascer, evoluir, chegar numa maturidade, a Trupe Baião de 2 fez isso com Retirantes. E a gente achou que ia criar um número, no fim a gente criou um espetáculo. Então precisava de mais números, precisava de mais coisas que a gente não sabia fazer, mas precisava dar um jeito de aprender. E a gente foi aprender percha lira. A percha lira, ela é um mastro, em cima tem a lira. Eu subo primeiro na segunda altura do Gui. A gente pega a percha que tá no chão e acopla no ganchinho e eu subo pisando na mão dele até chegar na lira. Até hoje é um número bem central do espetáculo, porque como esse espetáculo acontece em ambientes alternativos, né, áreas de convivência, ele é pra acontecer em qualquer canto que tenha altura suficiente pra ele acontecer. Quem fez foi o Dudu, que tá aí. Eu faço um pouco de tudo. Eu faço técnica de luz, eu faço técnica de som, constrói o cenário. 3 anos atrás, assim, a gente começou a se ajudar. Me pediram um cenário novo e aí no cenário eu fui fazer uma circulação com ele. A gente começou a ter ideias de outros projetos, né? Eles falaram, a gente queria uma lira, só que não era uma lira no convencional, uma lira em cima do ferro, a lira percha, igual você fez pro Circo do Asfalto. E a percha lira vira aquele número de tensão, que tem bastante altura, assim. É bonito de ver, como se fosse um aéreo, que você não precisa de um ponto de aéreo, né? Porque o Gui que equilibra. E ele faz parte do espetáculo Retirantes. Começamos a circular com o espetáculo e ser chamado para os festivais, que eram grandiosos pra gente, porque eram produzidos pelos nossos amigos. Os nossos amigos estavam ali já nas produções deles, movimentando seus territórios, e a gente sempre ia apresentar o nosso espetáculo nos territórios dos nossos amigos. É bem essa característica do começo da trupe. A gente se equilibra pra não cair. A vida do pernalta não é fácil. A gente pisa bem firme no chão. A gente usa a nossa joelheira. Receba esse axé, porque nós estamos vacinados. A Gi começou a produzir a gente mandou um fomento ao circo da cidade de São Paulo e a gente passou nele e a gente fez essa construção de um novo ciclo, né? Eu entrei e saí da Trupe Baião de 2 algumas vezes, porque dentro dessa minha trajetória de produção executiva, eu sempre quis trabalhar com outras questões paralelas ao circo. Então eu tive momentos pontuais que eu saí desse fazer da trupe, mas acabei voltando. Ó, a Trupe Baião de 2 aqui em 3 rios, com 2 só pra cada pernalta. Hoje, aqui ó, oficina e amanhã quero ter espetáculo, gente! 2. Eles pensam numa ideia, trazem pra mim, a gente sonha junto, pensa 10 mil coisas que aquilo pode virar.
Então tem projeto que a gente já pensou, tentou ganhar e não foi, aí o outro entrou, e aí o outro encaixou. A gente nunca parou de sonhar e pensar. Trabalhar junto com a Gi fez com que a gente tivesse uma expansão dos nossos pensamentos. Que a gente traz uma ideia e ela expande ela um monte, estica ela e a gente acha novas possibilidades. Eu venho desse trabalho do circo, né? Eu fui artista circense antes de ser produtora. Minha frente sempre foi a arte de rua. Então a gente passou a desenhar nuances e caminhos a partir desses espaços. Fazendo espetáculos de maior porte, menor porte, pensando em todas as áreas do circo que a gente poderia tocar dentro das 3 bases que a trupe pesquisa, que é a percha lira, a perna de pau e a acrobacia de mão a mão. A gente começou a integrar em tudo que a gente fazia a perna de pau. Eu ia treinar aéreos, eu colocava a perna de pau pra subir no trapézio. Eu lembro que abri uma cafeteria perto da minha casa, eu falava, eu vou de perna de pau. Eu ia pra Paulista Aberta, eu ia de perna de pau. Eu sempre pensei muito em fragmentação do processo de aprendizagem de movimento. E esmiuçando ele cada vez mais e transformando mais pedagógico pra gente conseguir gerar elementos que dessem muita firmeza pra movimentação. Um desejo nosso é conseguir que as crianças andem de perna de pau. Eu vejo que o nosso público atual, ele é muito mais adulto, porque tem essa crescente do movimento penal, conectado com o carnaval, conectado com o movimento que acontece no Rio de Janeiro das pernas de pau também. Mas não quer dizer que as crianças não se interessam. A Raquel, ela junto com o Gui, eles foram viajar para a Europa e ela viu um espetáculo com papelão. E ela chegou para mim e fez, Ronaldo, eu quero fazer um espetáculo com papelão. História de papelão nasceu 5 anos depois do Retirantes. Fiquei pensando em casa, né? Papelão. Pensei na cor do papelão, pensei no formato do papelão. Você pode colocar algo muito valioso, mas algo que também pode ser lixo. Desde o projeto a gente já pensou que queria que fosse uma coisa parecida com a trilha sonora do Chaves, misturado com sintetizadores mais contemporâneos, dos desenhos mais modernos. Eles acham um livro dentro dessa cidade que é proibido ler, é proibido conversar e eles são seres mecânicos, onde eles têm que só colocar as caixas de papelão e empilhar. A partir do encontro com o livro, a partir de uma literatura, a gente cria mundos e aí o espetáculo ele vai mudando. Aquela caixa que é quadrada vai virando a cenografia da história que é montada na hora. Tem bastante texto, que era uma coisa que a gente se sentia muito seguro antes. Aí a partir do processo do Histórias, a gente começou a se sentir mais tranquilo com a palavra. Porque eu queria realmente que esses acrobatas, que geralmente não falam muito em cena, fizessem o exercício da palavra falada. Então tem texto e eles falam do começo ao fim do espetáculo. Uma ideia fora da caixinha. Se a gente fugir. Fala um negócio desses, é proibido fugir. Ninguém tá falando de fugir não, viu? Porque a palavra também, assim como a acrobacia, ela é um treino. Eu treino minha dicção, eu treino a forma de falar, eu treino a subjetividade da palavra. É um treinamento invisível. O falar em cena ficou integrado com a nossa técnica. Deixou de ser uma coisa, meu Deus, eu tenho que falar um texto, né? Agora a gente fala, a gente canta, a gente faz piada, faz poema, improvisa. Nossa, cansa mesmo, hein? Fala pra ela levantar. Peraí, você apoia aqui. Aqui. Vai lá. Não, levanta. Tem que ficar em pé? Tem. Não. Uma ótica muito bacana do processo de criação é que ela teve processo compartilhado com as crianças. A gente convidava crianças de um CCA, um acolhimento de contraturno da prefeitura. A gente tinha um ali no Bexiga e eles iam lá com as crianças. A gente apresentava uma cena que a gente tinha criado para as crianças e conversava com elas. E elas falavam que elas tinham entendido daquilo, que elas lembravam, que elas achavam legal, que elas não achavam legal. O figurino da Raquel de dragão, aquele dragão, foi feito por uma criança, porque na pesquisa eles foram trabalhar com pessoas que trabalham com recolhimento de papelão e fizeram uma atividade de oficina com criança e uma criança fez o dragão. Pegou a caixa, colocou na cabeça e correu como um dragão. Eu fico emocionado mesmo, porque para mim
Você fazer uma criança acessar seu imaginário significa que o seu trabalho como artista deu certo. A trupe ela tem essa pesquisa do território. A gente se preocupa com o território que a gente vai, do porquê que a gente vai, para quem que a gente vai estar falando. Desde 2014 a gente mora no Bexiga, né? Mas acho que desde 2011 já era um território assim pelo qual eu me interessava, porque eu precisava caminhar por ele para chegar no meu trabalho. Quando eu cheguei no Bexiga, a gente chegou lá morando eu e a Raquel. 2 semanas a gente já cumprimentava as pessoas na rua, as pessoas sabiam o nosso nome, a gente sabia o nome delas. Então é um bairro muito acolhedor, muito legal, assim. Isso fez a gente construir laços, né? Com o Jorge, por exemplo, que era a rua de lazer, que tem o movimento do Larguinho, de que eles conseguiram fazer com que a rua feche todo domingo, com a Vila Itororó, desde a primeira gestão dela, que era com o Instituto Pedra, e depois passou para a prefeitura, a gente vem se relacionando com eles. Esse negócio de treinar a perna de pau, de dar aula de perna de pau, de sempre estar em locais públicos com a perna de pau, já vai fazendo com que a nossa cara seja como uma paisagem comum, né? Ah, você que é a menina da perna de pau, tal, você tá em outro canto, alguém comenta sobre perna de pau. Dessa forma, as pessoas já têm, assim, a nossa imagem relacionada ao bairro. Antes era só Bexiga e depois ela se tornou Bela Vista por uma empreitada imobiliária. O bairro ele atravessa muito a gente em muitos pontos, pela relação com as pessoas, pela história, pelo que ele é, pelas realidades que a gente retrata. A ideia sempre está nesses espaços alternativos, né? A trupe pensa e tem cada vez mais pensado em mobilidade, em acessibilidade, em ocupar os espaços de todas as formas. Vai acertando o grave, o médio, o agudo. Rap nacional, esse é meu mundo. Se liga no que eu falo, minha rima é muito boa. São Paulo, Bela Vista, a terra da garoa. E o Ivan aqui está contigo. A gente vem pra cá, mas fora de frente vou pra ele. seguindo no improviso. Quando eu conheci o Gui já andava de perna de pau, já fazia acrobacia na perna de pau. Ele era a única pessoa que eu conhecia que fazia isso. Durante muito tempo foi a única também aqui na cidade. A gente treinava acrobacia em perna de pau, portagem em perna de pau, mas era só nós dois, não tinha parcerias para treinar. E acabava que isso impedia que a gente desenvolvesse, né? Porque a gente não tinha nem alguém para oferecer uma segurança ou apenas às vezes um olhar externo. Nisso a gente foi tendo as ideias de fazer um espetáculo coletivo. Durante o processo do Caminho da Saracura, o Davi Maia e o Lemuel tiveram com a gente nesse processo do espetáculo e eles andavam na escada e já tinham um estudo disso, isso fez a gente olhar, observar. Como a gente estava em grupo, a gente tinha condições de oferecer segurança um para o outro. E eu e o Gui, a gente já treinava muito acrobacia coletiva e em dupla. Então a gente já tinha um repertório de portagem. Então a gente ia passando esse repertório, fazendo a segurança para as pessoas, pensando formas de deixar mais segura, dando dicas de apoio, de equilíbrio e tudo foi aos pouquinhos assim se desenvolvendo. Ah, que longo Saracura! Escura como a noite é escura, escura como o ventre de minha mãe África. Ah, que longo Saracura! Aqui havia grandeza antes da bárbara destruição. Aqui reside o útero da vida e o umbigo do mundo. Aqui é o berço da história. Ah, que longo Saracura! Eles me convidaram, né? Tive a honra de ser convidada para dirigir o espetáculo Caminho da Saracura. Foi um processo maravilhoso, eu fiquei muito apaixonada com o projeto quando chegou até mim, que era falar, né, contar a história desse território, né, ali trazer o Caminho da Saracura, falar sobre o rio Saracura, não só, mas todos os rios ali da região do Bexiga, que é conhecido, né, como um território italiano, é um território negro. Eu sou a última gota desse rio. Humildemente eu fui diante daquela que era toda a criadora, minha mãe, e perguntei: mãe, me ensina a cuidar desse rio? Ela se levantou, segurou no meu rosto e disse que a última gota carrega a imensidão de todos os rios. O
rio Saracura, o rio Bexiga, né, Japurá, Itororó, Anhangabaú, essa região ali do quadrilátero negro, onde a gente tem muitas memórias africanas tamponadas, assim como os rios estavam ali estão ali tamponados, né? Eu elogio o dono do Banco dos Rios. Eu elogio o mágico da floresta. As portagens na perna de pau são uma vontade que eu tive, assim, desde os primeiros momentos, assim, de fui entendendo como carregar outras pessoas serem carregadas, como se movimentar nisso, de como se construir isso na perna. Observar o que a gente acha interessante, tentar trazer o que é viável para dentro da perna de pau, ou ressignificar ele, ou tudo junto. A gente já sente, agora que o espetáculo já tem alguns anos, que a gente já tem muito para onde caminhar também. Areia branca, areia, areia branca, areia, que meu pai Ogum te proteja. No Saracura, o desafio foi fazer as pessoas cantarem enquanto faziam a acrobacia. E aí a gente foi começando a misturar, tocar a música no tablet, enquanto eles cantam e enquanto eu também carrego a caixa de som. Quem tinha mata, hoje só tem muro. Quem tinha mata, hoje só tem muro. Eu vou subir nesse muro, hoje só tem muro. Eu vou pichar esse muro. Hoje só tem muro, eu vou descer desse muro. Desce desse muro, desce desse muro, desce desse muro, desce desse muro. A princípio ele era um espetáculo cortejo, então a gente saía ali da Vai-Vai, de frente da Vai-Vai, mas aí a gente acaba ali aonde que é o Quilombo Saracura. Comemorando 10 anos, né, da trupe, conseguimos fazer o espetáculo Caminho da Saracura na escadaria 3 de Maio. Então foi muito emocionante, porque desde o começo a gente queria acabar o espetáculo lá, né? A gente pensa grande, né? A maioria dos circenses já tinham trabalhado com perna de pau, é uma coisa comum. Todo mundo andava de perna de pau e já tinha uma vez ou outra na vida feito um trabalho de perna de pau. Só que todo mundo via esses trabalhos de porta de loja, de empreendimento, de uma forma muito pejorativa e normalmente a pessoa acabava relacionando esse trabalho a um momento de frustração da própria vida porque ela não estava conseguindo, sei lá, exercer o seu ofício de artista como ela esperava. A perna de pau levava a culpa pobre. A arte é tempo, você vai refinando. Eu falo pra todo mundo, eu disse, fica, não muda de profissão. Porque um artista circense, ele passa 10 anos fazendo um trapézio. Então, meu reencontro com esse objeto ou com esse aparelho, ele tem que se renovar a cada obra. O ano passado, quando a gente fez o Festival de Circo do Bexiga, que a gente fez muito nessa força e na vontade de retomada, e a gente conseguiu bancar o rolê. Que foi o primeiro ano em que a gente, com o nosso caixa, alugou o gerador, pagou a filmagem. A gente serviu o baião de 2 para comemorar, teve bolo, teve de tudo, assim. Então, esse espaço para mim foi muito especial, uma conquista pessoal e profissional muito grande, de uma troca muito importante com toda a classe, assim, de como que a nossa trajetória pode servir de inspiração e como ajudar as pessoas a atravessarem esse caminho. Aí eu tive a oportunidade de criar a minha oficina. A minha oficina chama Pernaltas de Quinta, porque ela acontece de quinta-feira. E lá eu comecei a passar muita coisa que eu achava que era legal das destrezas de perna de pau. Descer, subir escada, ir pro chão, ficar em pé de novo. Coisas que normalmente a gente não vê muitas pessoas na perna de pau fazendo. Por mais que esteja na cena pernáutica, ela está crescendo, ela está nesse momento de desenvolvimento, a gente ainda está galgando esses espaços, né, de desenvolvimento mais acrobático e de destrezas. Aí a minha aula era pautada nisso. A gente trabalha muito com consciência corporal, de se entender com uma imagem num todo com o aparelho, e a partir disso a gente vai entendendo quais são os movimentos que a gente quer chegar e como a gente pode fragmentar ele em vários passos para trás, mais simples, simplificando ele para a gente chegar até o ponto de complexidade de uma forma bem tranquila. Esses estudos foram vindo da vida, de tentar, de ver, de achar, de dar aula. Gui é um homem negro que vai se letrando
empoderando racialmente, a Raquel se empoderando como mulher, como gestora, 2 artistas que criam o movimento Pernaltas em São Paulo. As pessoas procuram eles para fazer aula de perna de pau. Eles são referência hoje, depois de 10 anos. Então essa maturidade veio. Trinidade e Tobago tem uma lenda dos Moconjambes, um mito, né, deles, que os espíritos antigos vieram e atravessaram o mar para proteger as pessoas pretas que foram levadas da África para lá. Então eles são espíritos que andam em pernas de pau muito grandes, eles conseguiram atravessar o mar e eles observam nas esquinas. De lá eles conseguem ver o perigo de longe e avisar as pessoas. E a gente foi criando um espetáculo que ele é uma grande performance. Qual é a grande coisa da performance? A minha relação com o público é a partir da minha corporeidade. Como o circo é um espaço que a gente constrói espetaculoso, porque é um lugar do risco, então as pessoas elas querem aplaudir. Quando você cria algo que talvez você não vá aplaudir, você não sabe, acabou o número, eles estão continuando, então você cria outro lugar de contemplação sobre a obra. Todo o pensamento foi, vocês vão entrar, não tem cenografia, basicamente. A cenografia é o território onde vocês ocupam e vocês têm 2 capas que penduram. O resto é só corpo. É corpo, sem fala e ritos. A Raquel, ela faz um rito quando ela faz o vidro, né? Ela pisa no vidro, ela senta no vidro, ela fica de cabeça para baixo no vidro. Ali está o risco, a performance, uma trilha sonora que dê todos os climas dessa encenação, desse trabalho, um figurino que converse com esse lugar mais abstrato. Todo o processo criativo é diferente. E esse fala sobre maturidade dessa companhia. Maturidade acrobática, maturidade de estar em cena, maturidade de entender que eu não tenho que olhar para você e querer te seduzir, te conquistar o tempo todo como plateia. E traz mais uma ótica para a perna de pau, né? Pode ser um amuleto, ele pode ser um remédio, ele pode ser algo do tipo que faz a gente refletir nisso, no que a gente faz para se proteger e como a gente se protegeria se a gente não tivesse essa herança eurocêntrica tão forte, né? É um privilégio, assim, em São Paulo, você poder trabalhar com tanta afetividade. Eu me sinto muito à vontade com eles, assim, por conta da gente ter desenvolvido uma amizade para além do trabalho, né? A gente amadureceu extremamente enquanto companhia, enquanto seres humanos, enquanto pensamento político, coletivo, social. A gente passou a refletir a arte de outras formas e, lógico, estar com bons parceiros, assim, uma galera que acredita na gente, que treina com a gente, que tá junto, que quer trocar e que quer aprender. A gente deu muita sorte em toda a trajetória e segue dando. Aqui é bom dia, saracurão. Faz saracura em mim. Faz saracura em mim. Como a gente tem muita intimidade, assim, a gente brinca muito de fazer música. De rima, de paródia, de melodia, de criações, assim. Sara sem a cura, cura sem a Sara sou eu, assim sei onde. Vai, sai do chão! Quando a gente
chega pra apresentar, é sempre tão maravilhoso, assim, é tão legal que a gente fala assim, é pra isso que a gente faz isso. Por isso que a gente tenta ser leve, eu acho, assim, sabe? A gente tenta ser esse circo que consegue viajar sem ter uma lona, sem ter um trailer, esse formato de circo que a gente faz. Uma trupe que tem 10 anos, que tem um repertório de 5 espetáculos, significa uma história consolidada de arte. Num Brasil que não valoriza tanto artista, você ter esse percurso é uma força. Eu falo que fazer arte é ter força de ficar, de permanecer, de existir. E eles tiveram. Vem, vambora que o sol já raiou, veja o céu já anunciou. Vem, vambora que o sol já raiou, veja o céu já anunciou.